diferença é que é um vinho com gás, né? Ou seja, ele tem uma segunda fermentação para ser adicionado gás. E muda também o teor de açúcar de um para o outro, mas ele é um vinho, como um vinho, o vinho base é um vinho normal como outro Qual a orientação para comprar um espumante e saber escolher bem? Então, na hora de você comprar um espumante, você tem que avaliar duas coisas. Uma é o teor de açúcar, que aí a gente tem o moscatel, que é o mais docinho, tem um demi-sec, que é um pouco mais doce, menos doce que o moscatel, o brut, que é o seco, extra brut e o nature brut. Então depende do que você gosta do espumante. Se é um espumante doce, é um moscatel ou um demi-sec. Se for um espumante seco, seria um brut ou um extra brut. O que define isso? Como que eu escolho um espumante? Então, para poder ter essa definição. Então, essa definição ela vem escrita no próprio rótulo. Então, esse aqui, por exemplo, tem brut, esse também é um outro brut, esse é um moscatel, esse é um demi-sec. Então, você pode escolher a questão do açúcar pelo rótulo, né? A outra coisa que a gente tem que avaliar é o método de produção, que vai dar a qualidade do espumante, né? Então, esse primeiro aqui, que é uma cava, ela tem escrito aqui embaixo, ó, método tradicional. O método tradicional é quando a segunda fermentação é feita na garrafa. Então, é um método tradicional. É um método que foi inventado lá na França, também chamado de champenoise, onde o espumante fica na cava, fica num ambiente refrigerado, né, 15 graus, e eles ficam girando a garrafa. Então, a refermentação é feita na própria garrafa. Pode demorar 6 meses a 3 anos, 5 anos. Já o método Charmat, que é o exemplo desse bossa, o método Charmat, ele vai dizer o que pra gente? Que é feito em tanque de inox. Então não é na garrafa. Já é um volume maior. Já produz mais no mesmo lote. Não é por garrafa, é por tanque. Então nesse tanque é feito a refermentação que incorpora o gás. O terceiro método é o método, por exemplo, desse espumante aí, que é um Casa Perini, o método dele é o Asti, que é um método que é feito, a fermentação não tem a segunda fermentação, é feita só a primeira, e nessa primeira já se incorpora o gás. Que seria o mais simples. Que seria o mais simples, que dá mais volume. É feito também em tanque, e nesse próprio tanque é feita uma fermentação só, e é interrompida a fermentação, que normalmente produz um espumante com menos álcool, que é o caso do moscatel. Então é assim, você tem que avaliar essas duas variáveis na hora da compra. O que seria o mais sofisticado, então, seria um cava? Seria um método tradicional, que pode ser uma cava, pode ser um champanhe. Tem vinho brasileiro também com método tradicional, o espumante brasileiro com método tradicional. Então, são espumantes, o método tradicional, ele vai dar um espumante de uma qualidade melhor. A bolinha dele, que é a perlagem, vai ser menorzinha, vai ter aromas diferentes que esses daqui, esses aqui como exemplo, nunca vão ter o aroma que aquele lá tem, o gosto e aroma, porque aquele passou mais tempo em contato com a levedura. Então é um espumante de melhor qualidade, não tem nem dúvida.